A paz do Senhor. Aqui é o professor Jonatas. Vamos dar continuidade ao nosso estudo acerca dos patriarcas que estão registrados no livro do Gênesis. Nós estamos agora vendo a vida do terceiro patriarca, chamado Jacó. Na última aula, nós vimos que Jacó, ele fugiu para a cidade de Harã, que ficava na região chamada Padã-Arã. Ali naquela cidade, naquela região dos arameus, morava o seu tio Labão, irmão de Rebeca, sua mãe. E nós vimos também que Jacó, ele se casou com as duas filhas de Labão, Leia, também chamada de Lia, e Raquel. Nós vimos que nesta cidade, Jacó, ele constituiu a sua família. Ele teve os seus filhos. E outro ponto muito importante é essa trajetória de Jacó em Harã fez com que ele enriquecesse muito. Ele saiu da casa do pai praticamente com a roupa do corpo, para não morrer na mão de Esaú. E durante a sua viagem, ele teve a confirmação da bênção em Betel, naquele sonho que Deus o revelou. E quando ele chega em Harã e se casa com Leia, com Raquel, ele vai trabalhar também para o seu tio Labão e enriquecer bastante. É interessante que o próprio Labão reconheceu que Deus estava abençoando Jacó. O próprio Labão reconheceu que ele mesmo estava sendo abençoado por causa da bênção que estava sobre a vida de Jacó. E a Bíblia deixa claro que Jacó, ele passou 20 anos ali na cidade de Harã, na casa de Labão. Ele cresceu muito, ele prosperou, ele adquiriu bens, ele adquiriu servos, servas, gados, riqueza. Deus o abençoou economicamente. Mas é interessante que durante esses 20 anos em Harã, não está registrado em nenhum momento Jacó oferecendo sacrifícios ao Senhor. Você não vê nenhum registro na Bíblia de Jacó adorando a Deus, por exemplo, com a sua família. Ou seja, foi um momento de muita prosperidade financeira, porém, Jacó foi displicente, muitas vezes, com a adoração ao Senhor, com a sua vida espiritual, com a sua vida devocional. Depois de 20 anos, quando o primogênito de Raquel nasce, Jacó ele entende que está na hora de voltar para a casa do seu pai. No capítulo 30 do livro do Gênesis, no versículo 25, diz assim um texto sagrado: Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. É interessante que quando nasceu o filho de Raquel, a esposa amada de Jacó, quando nasceu esse primogênito, possivelmente Jacó entendeu que José seria o próximo patriarca, que ele seria o herdeiro da promessa, que ele iria dar continuidade ao projeto de Deus, ao mesmo projeto que o Senhor estabeleceu lá com Abraão, em que Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, ou seja, a partir dessa família iria nascer o Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo, a semente da mulher. Então, Jacó entende que está na hora de voltar para a casa do seu pai. E ele vai até Labão e pede para que Labão o libere, suas esposas, seus filhos, para que Jacó retorne com os bens que havia adquirido. Labão ainda tentou contra-argumentar com Jacó, dizendo: Não, fixa o teu salário, me diz quanto é que você quer ganhar. E é curioso também, irmãos, que Labão
ele enganou Jacó várias vezes. Inclusive, ele mudou o salário de Jacó pelo menos 10 vezes. Você pode ler isso nos capítulos 30 e 31 do livro do Gênesis. Diversas vezes Labão ludibriou a Jacó. Quero chamar sua atenção no capítulo 31, no versículo de número 1 em diante, no livro do Gênesis. O Jacó estava escutando os filhos de Labão dizendo que ele tinha se apossado da riqueza de Labão. Os filhos de Labão estavam dizendo que Jacó estava possuindo tudo que o pai deles tinha. Isso incomodou Jacó. Inclusive, Jacó percebeu que Labão não era mais o mesmo, que o rosto de Labão não era mais favorável como antigamente. E no versículo 3 do capítulo 31, o próprio Deus vai dar uma ordem para Jacó. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Ou seja, o próprio Deus estava dando a ordem para Jacó retornar para a terra de seu pai, para a terra de Isaac. É curioso que, depois dessa ordem do Senhor, Labão ainda tenta impedir a saída de Jacó com as suas filhas e os seus netos ali da cidade de Harã. Só que no capítulo 31, a partir do versículo 43, Labão vai fazer um acordo com Jacó. Qual foi o acordo? De que Jacó nunca iria reclamar as terras de Labão, as posses de Labão. Eles fizeram uma aliança e Labão ele permite, ele entende que Jacó deveria voltar para a terra de seus pais. E no capítulo 32, no versículo 1, interessante, diz assim um texto: também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Interessante que só foi Jacó deixar a cidade de Harã, onde ele passou cerca de 20 anos, sem adorar a Deus, sem fazer sacrifícios a Deus, pelo menos não está registrado isso no livro do Gênesis. Só foi de deixar aquela cidade que o Senhor apareceu a ele, que anjos do Senhor apareceu a ele. Ou seja, a lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que depois que nós abandonamos as práticas que nos afastam de Deus, que nos impedem de nos aproximar de Deus, nós começamos a ter experiências com o Senhor, experiências maiores. Jacó deixou a cidade de Harã e o próprio Deus se revelou a ele. Anjos apareceram a ele, isso para confirmar que Jacó estava fazendo a vontade de Deus. Era a vontade de Deus que Jacó voltasse para a casa do seu pai e deixasse Harã. Isso me lembra o que aconteceu com o avô de Jacó, Abraão, porque Abraão levou consigo a Ló. E Ló, aquele sobrinho que enriqueceu também, como seu tio Abraão, porém, ele enriqueceu tanto que estava começando a causar confusão entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E depois que Abraão despediu Ló, abençoou Ló e Ló foi embora, Abraão viu o Senhor. O Senhor se revelou a Abraão, ou seja, só foi Abraão abandonar Ló, mandar Ló embora, que ele teve uma experiência com Deus. Será que não tem algum Ló na nossa vida que a gente tem que mandar embora? Será que não tem nenhuma cidade de Harã que a gente precisa abandonar? Será que não tem algum terreno chamado Harã ou Labão que a gente precisa deixar para trás? Porque se deixarmos para trás, nós vamos ter experiências com Deus. Nós vamos ouvir a voz de Deus. Nós vamos ver a mão de Deus. Nós vamos ver o agir do Senhor. E detalhe, capítulo 32 do Gênesis, versículo 2, depois que o Jacó viu os anjos, ele disse, quando os viu, ele disse, este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar de Manaim. Perceba que só foi ele deixar Harã
que ele viu o acampamento de Deus. Ele viu que Deus estava acampado, que Deus estava na vida dele, que Deus estava com ele. E era uma confirmação divina que Jacó estava fazendo a vontade do Senhor. Porém, nesse retorno, Jacó percebeu que tinha uma coisa pendente lá atrás, o seu irmão Esaú. O capítulo 32 nos registra esse encontro de Jacó com seu irmão Esaú. Não esqueça que Esaú tinha um ódio terrível pelo que Jacó fez com ele, ao enganar o seu pai, a enganá-lo também e roubar a bênção que era para ele. Então Jacó estava com muito medo de se encontrar com Esaú, e nesse retorno ele vai orar ao Senhor. Capítulo 32, versículo 9 do livro do Gênesis, e diz assim: E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Muita gente, né, irmãos? É interessante que Jacó está dizendo aqui que ele atravessou o Jordão com um cajado e agora está voltando riquíssimo e abençoado e próspero, né? Quantas vezes não acontece isso na nossa vida? A gente atravessa o Jordão só com um cajado, mas na volta a bênção é muito maior. E no versículo 11 ele faz um pedido de socorro a Deus. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E ele diz mais: certamente, Deus disse para ele, né? Certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Jacó está lembrando a promessa que Deus fez para ele lá na cidade de Betel, onde ele teve aquela revelação, aquele sonho da parte do Senhor. E ele está lembrando a Deus a promessa que a semente dele seria como a descendência, como a areia do mar, né? Assim seria a sua descendência. Seria uma multidão que não se podia contar. E aqui ele está pedindo socorro, ele está pedindo livramento das mãos de Esaú. E Deus não mudou, irmãos. Deus não mudou. Apresente as suas causas ao Senhor. Se você precisa de um socorro, se você precisa de um livramento, clama a Deus e Ele vai te livrar. Ele vai te socorrer. Deus, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso Deus forte. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Ele é o príncipe da paz. E Jacó recorreu a esse Deus naquela hora de angústia. E o Senhor lhe atendeu. É curioso que Jacó também foi estrategista. Ele mandou as mulheres com os filhos na frente. E ele ficou para trás. E ele dividiu em 2 grupos. Um primeiro grupo iria se encontrar com Esaú, levando presentes, e um segundo grupo iria mais atrás, levando presentes também. Porque ele pensou, se de repente Esaú vem furioso e mata o primeiro grupo, o restante consegue fugir. E no capítulo de número 32, aqui vai ter o divisor de águas na vida do patriarca Jacó. Porque ele manda as mulheres, os empregados e os filhos na frente. E aqui ele vai sozinho para o Val de Jaboque para lutar com Deus. No Val de Jaboque, ele vai ter um encontro com o Senhor. No Val de Jaboque, Deus vai mudar o caráter de Jacó. A partir daqui, ele não vai ser mais Jacó, enganador, suplantador. A partir daqui, ele vai ser Israel. Deus vai mudar não apenas o nome, mas o coração, a pessoa de Jacó. Vai deixar de ser enganador para ser príncipe de Deus. Israel. A partir daqui, Jacó passa a ser Israel, príncipe de Deus, aquele que luta e vence com o Senhor. Na próxima aula, vamos continuar estudando esse ensino maravilhoso. Que Deus nos abençoe.